Aqui, ó. Vamos ler mais uma vez em nome de Jesus Cristo. Aqui está, ó. Vamos ler. E disse-lhe, e então falou Isaque a Abraão seu pai e disse-lhe, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe disseram, e edificou Abraão ali o altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. E então disse, não estenda as tuas mãos sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato, foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. E então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, não negaste o teu filho, o teu único, tu deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua semente possuirá portas dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Fala comigo, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, fala comigo, meu Pai, através da sua palavra, que é santa, que é verdadeira, que é fiel e é poderosa. Deus Todo-Poderoso, confirma agora a nossa vitória. Meu Deus, me liberta e me ajuda a fazer que nem Abraão, que ouviu a sua voz e obedeceu. Fica comigo, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, e graças a Deus. Podeis assentar a igreja, se Jesus merece. Vão desocupar as vossas mãos e vão louvar o Senhor com as palmas bem alegres para Jesus. Bate as palmas misturado com glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória. E a presença de Deus, irmãos, já está nesse lugar. Amém? Igreja, preste atenção aqui agora no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Você pode ver, louvado seja o nome do Senhor, que Deus faz a gente chegar a ser provado de uma forma tão terrível, que a gente lendo agora e narrando a história de Abraão, do patriarca Abraão, a gente olha e a gente vê que parece ser uma coisa muito fácil. É muito fácil para nós que estamos lendo, mas para aquele homem que viveu aquilo naquele momento, com o seu único filho sendo provado por Deus, para ver se amava mais o filho a Deus, aí a gente vê que verdadeiramente foi um homem que foi provado e aprovado pelo Senhor. Você vê, igreja, louvado seja o nome do Senhor, que aqui Deus fala para Abraão, pedindo o seu único filho, o filho da promessa, que era Isaque. Abraão simplesmente não se negou em fazer a vontade de Deus. Mas vamos agora, em nome de Jesus Cristo, detalhar a caminhada de Abraão que ele fez com seu filho e o sofrimento que foi até ele chegar àquele lugar onde o filho ia ser imolado. Mas Deus não queria que o filho fosse imolado. Deus queria provar a fé de Abraão, como Ele tem provado todos os dias a nossa fé. Muitas das vezes Ele prova a nossa fé para ver se nós queremos mais Ele ou queremos mais o homem ou a mulher, ou o dinheiro, ou o carro, ou a casa, ou o mundanismo, seja lá o que for. Você pode ver, louvado seja o nome do Senhor, que quando Abraão está sendo provado,
Ele poderia ter chegado lá em Sara. Sara, pelo amor de Deus, Sara, que era a esposa dele. Deus pediu o nosso único filho, o filho da nossa velhice, o filho da promessa. Sara, eu não sei se eu vou fazer, eu estou em dúvida, o que tu me fala, me aconselha. Abraão não deu ouvido a ninguém. Abraão não quis saber se alguém ia achar ruim, se eu não ia achar. Abraão só queria uma coisa: cumprir a vontade de Deus na vida dele. Será que é isso que nós temos feito, igreja? Será que é isso que nós temos feito? Aí o que foi que aconteceu? Deus pega e coloca Abraão, amarra a lenha, como foi falado, faz ali a montagem no jumento e leva seu filho. Agora imagina, foi 3 dias de caminhada para chegar onde Deus pediu. Sabe por que Deus fez aquilo? Porque se Deus pedisse daqui para aquela esquina, a pessoa poderia até mesmo depois se arrepender, porque na hora estava agindo pela emoção. Deus deixou provando Abraão 3 dias e 3 noites no caminho. Ele olhava para o filho e sabia que o filho, Deus tinha pedido o filho para ele matar. E agora imagina o sofrimento daquele homem, olhando agora para Isaac ali caminhando e sabendo: eita, daqui a pouco meu filho vai ser morto. Imagina dentro do coração daquele homem o que é que ele não sentia, igreja. Imagina agora onde ele olhava e pensava: Isaac, se tu soubesse que é tu que vai ser até mesmo sacrificado. É claro que Abraão não sabia que Deus ia pedir para ele não fazer. Ele estava na cabeça que ele ia fazer e pronto, acabou. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele não tinha na cabeça que ele ia voltar atrás. Ele não tinha na cabeça, o que ele pensava era que o filho verdadeiramente ia ser sacrificado. E agora ele vai naquele caminho, irmãos. Imagina, igreja, agora aquela cena. Ele olhando para o filho, já rapaz, o filho que ele amava, o filho que ele queria, o único que ele tinha para herdar o que ele tinha, a única semente dele, porque naquele tempo, para o homem ser honrado, ele tinha que ter muitas sementes. Foi por isso que Deus falou: hoje eu te engrandeço. Porque a semente também naquele tempo era algo muito, uma bênção, uma dádiva muito dada, ou melhor dizendo, muito grande da parte de Deus, a pessoa que tinha muitos descendentes. Agora você para e analisa. Preste atenção. Abraão agora chega e vai embora com o filho. Quando chega lá em cima, igreja, que é para ele sacrificar o único filho, Abraão, lembre-se do detalhe. Abraão fala para os moços que foram com eles, disseram: olha, vocês venham cá, fiquem aqui, que vai eu e o moço lá adorar, e depois nós retornaremos. Parece até que Abraão estava querendo enganar aquele povo. Mas sabe o que é que fala no livro de Hebreus? Que Abraão tinha tanta fé, que Abraão sabia que mesmo matando o filho, Deus era poderoso para fazer o filho dele ressuscitar e voltar com ele para onde ele estava. Essa é a nossa fé, irmãos, que nós temos que ter. Se Deus tirar uma coisa é porque Ele vai dar outra. Se Deus está fazendo por esse lado é porque Ele quer que te abençoe mais. Então não questione a vontade de Deus, só simplesmente faça ela, porque sempre vai ser o melhor para nós. Amém, igreja? Aí então agora o que é que acontece? Quando Abraão leva o cutelo para imolar o filho, agora imagina o coração de Abraão quando Isaac diz: pai, eu estou vendo aqui, pai, a lenha, eu estou vendo aqui o altar, mas e cadê o sacrifício? Aí Abraão vai lá e diz assim: meu filho, Deus proverá para este sacrifício. Deus vai prover, hein? Deus vai prover, olha o que Deus falou. Olha o que Deus falou na boca de Abraão: Deus vai prover. Se nós formos fiel, Abraão falava com fé, irmãos, e porque ele também era fiel a Deus. Se nós formos cheios de fé e ter fidelidade a Deus, nós vamos fazer que nem Abraão. Quando os outros perguntar para nós isso lá e aquilo lá, você vai dizer: o meu Deus proverá, o meu Deus vai prover. Mas você tem que ter fé e tem que confiar no Senhor. Para você falar isso, você tem que confiar, porque não adianta falar só da boca para fora. Por que Abraão é o pai na fé, irmãos? Porque Abraão não foi provado só Deus pedindo um filho, não. Abraão foi provado de sair do meio da parentela da terra para uma terra estranha que ele nem conhecia, sem nada e sem ninguém. E ele obedeceu a voz de Deus e foi. Isso tudo conta para a gente ser abençoado em nome de Jesus. A obediência é uma das coisas que Deus mais exige. Você vai ler quando Deus pega o povo e diz: olha, Moisés, pega meu povo e separa meu povo de outras nações pagãs.
Eu não quero meu povo misturado com os profanos, porque eu quero fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o limpo e o imundo. Eu não quero que o meu povo se misture, porque o meu povo é diferente. Meu povo não anda que nem o mundo anda, não anda que nem as outras nações andam. O meu povo anda como eu ando, como eu quero que eles andem, e não como o mundo quer que ande. Quem está entendendo, diga graças a Deus. É tão provável que o Senhor diz: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O mundo tem que olhar para mim e para você e saber que nós não somos dele, que nós não pertencemos a ele. Ele tem que olhar e reconhecer que um dia nós já fomos dele, mas ele nos perdeu para Jesus, porque a oferta de Jesus foi maior. A oferta de Jesus na cruz do Calvário foi maior, igreja. A oferta de Jesus foi maior do que a do mundo. O diabo bate as palmas para o Senhor Jesus. O diabo no mundo oferta o que para o ser humano? Oferta lascívia, idolatria, bebedice, chocarrice, oferece prostituição, oferece bebida, droga, oferece mentira. Essa é a oferta do diabo e do mundo. Mas Jesus Cristo, ele oferece a verdade, vida e vida com abundância. E no final de tudo, ainda uma coroa lá no céu para os que forem fiéis à sua verdade. Abraão não foi diferente. Vale a pena ser fiel, igreja. Às vezes você vai dizer: mas para me ser fiel, eu vou ter que sacrificar tanta coisa, eu vou ter que parar de vestir o que eu quero, andar como eu quero, fazer o que eu quero. E Abraão, que foi provado com o próprio filho, o único filho, aí Deus pede para você fazer alguma coisa e você não quer fazer. Mas na hora de ser abençoado, você é o primeiro da fila a ter a bênção. Não é verdade, igreja? E por que não queremos obedecer, igreja? Aí você para agora e analisa bem o final de tudo. Abraão leva com toda a fé, e o melhor de tudo é que todos que foram fiéis na palavra tiveram momentos tão difíceis que parecia que era o último dia das suas vidas. Mas Deus não deixa a coisa para o começo nem para o meio. Deus sempre deixa o melhor dele para o fim. Porque se ele deixar no começo, você vai dizer: eu acho que foi eu que fiz alguma coisinha. Se for lá no meio, você vai dizer: passei alguma coisinha. Deus deixa você passar a luta que for, para quando chegar no fim, que o médico dizer que não tem mais jeito, o homem já te abandonou, todo mundo, aí Deus chega e diz: agora eu faço, para a glória ser minha e provar que eu sou o Senhor. Porque se você mesmo resolvesse, não era Deus. Deus deixa situações difíceis na sua vida para ele resolver. Você pode ver que vale a pena ser fiel, porque você passa luta, os fiéis passam luta, mas Deus nunca desampara. E por causa de um fiel, a Bíblia diz que Deus destrói uma cidade inteira, como fez com Sodoma e Gomorra. A Bíblia também fala que por causa de um fiel, ele entra dentro de uma fornalha de fogo ardente, para livrar o seu servo e a sua serva fiel. Ele entra dentro da cova dos leões. Irmãos, Deus não é um amiguinho seu que na hora de um tiroteio te abandona. Deus não é a sua mãe que só pode fazer até ali. Deus é Deus do impossível. Deus é Deus que faz aquilo que ninguém pode fazer por você. Deus é Deus poderoso. E se você parar e analisar, você tem que amar Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas. Está cansado? Hoje eu não vou para a igreja porque eu trabalhei muito e estou cansado. Mas pode estar se arrastando. No outro dia tem trabalho, ele vai. Ele vai. E por que para a igreja não quer vir? Então a gente tem que parar e analisar que nós estamos pedindo muito para Deus e fazendo muito pouco. Amém, igreja? Amém. Estamos pedindo muito e fazendo muito pouco. E lembre-se, irmãos, Deus tem compromisso com os fiéis. Você pode ver que Deus tem tão compromisso com os fiéis, que Moisés era fiel a Deus. Deus faz para os seus fiéis o que não faz para o ímpio, para o injusto. Preste atenção. Quando Deus fez, até mesmo Moisés abriu o mar vermelho, você viu que o povo todo passou por causa que Moisés era fiel a Deus. Quando os infiéis vieram atrás para passar, eles passaram? Não, né? Quando os infiéis foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da cova, melhor dizendo, dentro da fornalha de fogo ardente, 7 vezes aquecida mais, sabe o que aconteceu? Não queimou um fio de cabelo deles, mas os que foram jogar eles na porta se ferraram. É Deus fazendo a diferença entre quem serve e quem não serve ele, irmãos. É Deus mostrando que o mesmo compromisso que ele tem com o servo, ele não tem com o ímpio. O mesmo compromisso que ele tem com o homem, com a mulher de Deus, ele não tem com o infiel, não adianta.
Você pode ver outro detalhe. Daniel na cova dos leões foi jogado. Nenhum dano aconteceu, mas quando os outros foram jogados, a Bíblia diz que antes dele chegar na porta, os leões já estavam esmagaçando os ossos deles. Estavam esmagaçando. Olha a diferença de quem serve e de quem não serve a Deus, irmãos. É por isso que vale a pena você ser fiel. Porque naquele dia, quando eles não conseguirem passar pelo fogo, as obras deles vão ser aprovadas. A tua não vai ser queimada, porque Deus vai estar contigo. Vale a pena ser fiel. Esse Deus chama nós para ser fiel, sabe por quê? Que Ele chama nós para ser fiel? Porque jamais Ele vai dizer assim, ó: aquela mulher lá não foi fiel a mim, Daniel não foi fiel a mim, mas eu vou livrar ele da cova dos leões. Não, Ele primeiro mostra que foi fiel, e depois Ele mostra que Ele fez um milagre na vida do fiel. Que Ele não tem prazer de fazer milagre na vida de rebelde, desobediente, não. Ele tem prazer de fazer milagre na vida dos obedientes, dos que santifica, dos que guarda, dos que faz a vontade do Senhor. É desse aí que Ele tem vontade, irmãos. É esse aí que Ele tem prazer. É desse aí que Deus faz. Agora preste bem atenção, e você vai ver. Eu estou trazendo aqui uma palavra de fidelidade, que Abraão foi fiel. E eu ainda estou nessa mesma linha. Fidelidade para Deus dar vitória. E você vai ver o finalzinho já do que aconteceu com aquele homem que foi fiel. Aquele sacrifício já representava Deus dando o próprio filho dele na cruz do Calvário para nos salvar, nos libertar e nos redimir do nosso pecado. Você quer ver outra diferença que o Senhor diz? Sabe o que o Senhor diz? Mas como é santo aquele que te chamou. Sede santo porque Ele é santo em toda maneira de viver. A palavra santo significa separado. Deus não quer nós misturados com o mundo, com o mundanismo. É que nem a garça, está no meio da lama, mas ela não se mela, ela fica sempre branquinha. Você já viu a garça no meio da lama? Ela se mela, ela fica toda enlameada que nem o porco. Agora o porco gosta da lama. O porco cai dentro da lama e vai lá e se vira, e se deita e come lama, e aquela ceboseira. É que nem um cristão que não obedece a Deus, vive que nem porco imundo. Agora quem obedece a Deus vive no mundo que nem garça, um mundo contaminado, corrompido, cheio do que não presta. Mas ele está limpo, porque Deus o limpou e deixou ali. E ele sabe o compromisso dele, ele sabe o que ele precisa fazer para ele permanecer limpo na presença de Deus. Olha os lírios do vale, irmãos. É a flor mais branca que existe na terra, e ela nasce no meio da lama, e ela é a mais branquinha que tem. É isso que Deus quer. Está no mundo mundanizado, está no mundo cheio de coisa que não presta, mas você tem que ser que nem Daniel na Babilônia. O manjar do rei eu não quero, as roupas do rei eu não quero, o ouro do rei eu não quero. Eu quero é servir a Deus Todo-Poderoso, ainda que seja no meio da Babilônia. Eu não me contaminarei, eu não me corromperei. É isso que Deus quer de nós. É isso, irmãos. Ah, pastor, mas olha o mundo como está. Como é que você vem falar de santificação? Como é que eu vou viver no mundo desse? Eu preciso de tudo. O pecado já está aí, eu tenho que pecar para poder sobreviver. Daniel pecou para sobreviver na Babilônia? Sadraque, Mesaque e Abednego pecaram para sobreviver? Jesus pecou para ser santo aqui? Lembre-se, irmãos, quando Jesus veio, já tinha adultério, já tinha prostituição, já tinha homicídio, já tinha roubo, já tinha tudo. Já tinha pecado de lascívia, já tinha todo tipo de pecado miserável. Mas nem por isso ele se contaminou. E por que você se sente na desculpa de dizer que está no mundo contaminado e vai se contaminar também? Isso é coisa do diabo, desculpa de Satanás. Nós temos é que santificar no corpo, na alma e no espírito. Nós temos é que fazer o que o Senhor falou. Sede santo, porque eu sou santo em toda maneira de viver. E pronto, acabou. Amém, igreja? Amém. E agora você para e analisa mais um pouquinho. Vamos lá. Vamos mais lá um pouquinho, vamos se aprofundar mais um pouquinho, que é para você entender. Preste atenção. Eu já provei que Deus não tem compromisso com o ímpio. Ele faz as coisas pela misericórdia, mas Ele não tem compromisso. Ele tem compromisso com os servos e com as servas. Sabe o que é que o Senhor Jesus Cristo diz? Se as minhas palavras estiverem em vós, vocês pedirão tudo que quiserem e eu farei. Olha o que Ele diz. Se nós estivermos nele, obedecendo Ele, tudo que nós pedir Ele vai fazer. Aqui está Abraão, irmãos, ó. Testemunha viva, ó.
Deus não pediu para Abraão uma roupa. Deus não pediu para Abraão uma coisinha qualquer, uma vaidadezinha para ele parar, não. Deus pediu, foi o único filho. E por que ele obedeceu? Porque ele sabia qual era o Deus que ele servia. Você ainda está em dúvida qual é o Deus que você serve? E o fogo está descendo, hein? E o fogo está caindo aqui, gente. Então preste atenção aqui agora. Quando o anjo chega para ele e diz: Abraão, ele já está com o cutelo na mão para matar o filho, para imolar o filho. O anjo brada, o anjo do Senhor. Não se esqueça que o anjo do Senhor, sempre que você vê a menção anjo do Senhor, significa o próprio Deus. Amém, irmãos? Isso significa, o anjo do Senhor sempre foi Deus. Josué viu o anjo do Senhor, alguns profetas viram o anjo do Senhor, e você pode ver que ele vai e diz assim, ó. Ele vai e diz assim, ó. Presta atenção. Abraão, Abraão, não precisas mais matar o teu filho, porque agora eu sei que tu me amas, porque tu foi provado e aprovado. Portanto, pela tua obediência, porque tu não deixou de fazer o que tu queria, mas para fazer o que eu queria, agora vem a promessa. Olha a promessa: eu te engrandecerei grandissimamente, te darei do melhor e farei com que a tua semente se espalhe, porque agora eu sei que tu me amas, porque tu não negou o teu único filho e tu me deste. Vocês estão vendo, depois do que a gente obedece, vocês estão vendo que depois que a gente santifica e faz o que Deus quer, você viu o que Deus faz por nós? Ele faz promessa e abençoa. Sabe por que ele faz promessa e abençoa? Porque primeiro ele quer ver a nossa fidelidade, para ver se ele vai confiar de dar alguma coisa para nós. Porque qual é o pai que vai confiar num filho que dá 10 reais para ele, ele vai usar droga? Não, o pai quer colocar a bênção nas tuas mãos, quer colocar a bênção espiritual, bênção material, mas primeiro ele tem que confiar em você, porque se ele não confiar, Deus não vai colocar dom na mão de ladrão, Deus não vai colocar dom na mão de prostituta. Deus traz eles para dentro da casa de Deus, limpa eles, converte, e a Bíblia diz que agora Deus enche ele dos dons espirituais. Mas agora, se está dentro da igreja já roubando, a Bíblia fala que o fim dessa pessoa é queimar no fogo. Porque se no mundo ele estava, Deus trouxe, e ele continua sendo líder, ou fazendo qualquer coisa da igreja, continua sendo ladrão, a pessoa continua pecando, o que será dessa pessoa achando que está dentro da igreja fazendo certo e tudo errado? Porque lá no mundo a gente sabe o que é errado, e dentro da igreja fazendo tudo errado e achando que está certo. O que será de umas pessoas dessa? Quem está entendendo, diga graças a Deus. O que será de um ladrão que vem lá de fora e se converte aqui dentro e para? Mas o que será dos ladrões que estão dentro da casa de Deus? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus não abriu as portas para até mesmo fazer fábrica de ladrão. Deus abriu a porta, foi para fazer fábrica de salvos. Deus quer as pessoas salvas. Deus chamou, foi para salvar. Agora, se dentro da igreja está fazendo isso, que fim será? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Qual será o fim, irmãos? Qual será o fim das pessoas que desobedecem, mesmo sabendo da palavra, mesmo sabendo que não podia desobedecer? Você viu aqui, ó? Viu como essa palavra é bonita, irmãos? Vocês observaram aqui? Depois que Abraão faz tudo, que Abraão santifica, que Abraão verdadeiramente prova o amor por Deus, aí Deus diz: agora eu vou provar o meu amor por ti também, Abraão, porque tu foi fiel. Eu vou provar o meu amor agora. Agora eu provarei o amor. E Deus vai lá e diz assim: Abraão, pela tua atitude. Vocês viram como uma atitude faz toda a diferença? Vocês observaram como uma decisão faz toda a diferença? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se você hoje disser: Senhor, a partir de hoje eu quero ser um crente fiel, eu quero mudar de vida, eu não quero mais viver pecando contra ti, eu quero arrumar a minha vida, que eu sei que está uma porcaria, eu gosto disso, mas o Senhor não gosta, me limpa. A partir de hoje eu mudarei e serei mais fiel ao Senhor. Deus vai fazer contigo que nem fez com Abraão, mudar a tua vida, a tua história, e te abençoar como nunca te abençoou, porque Ele não tem prazer de abençoar rebelde, Ele tem prazer de abençoar os obedientes. Bate as palmas para o Senhor Jesus. Porque quem vai abençoar é Deus.